Às vezes, o pior não é nem o barulho do mundo, é o silêncio dentro da alma, aquela sensação estranha de estar cercado por tudo, mas por dentro faltar algo que não se explica com palavras. Ninguém percebe, porque por fora está tudo no lugar. Os compromissos cumpridos, a fé confessada, os sorrisos ensaiados. Mas por dentro, o eco de uma ausência que ninguém vê e que nem sempre se sabe nomear. Não é descrença, não é rebeldia, é sede. Um clamor abafado que tenta emergir em meio à rotina e à aparência de normalidade. O coração percebe o que a mente tenta esconder. Já faz tempo que você não sente. As orações viraram falas repetidas. A leitura da palavra virou tarefa. A presença que antes quebrava você em lágrimas virou lembrança. E não importa quanto esforço seja feito para manter a aparência da devoção, porque por dentro a alma sabe que está morna. E há algo assustador em reconhecer isso. Porque admitir que se esfriou é, no fundo, reconhecer que se distanciou. E poucos têm coragem de olhar no espelho da alma e assumir: eu me acostumei com pouco. A inquietação começa a crescer. No início, é só um incômodo vago, como se algo estivesse fora do lugar. Mas com o tempo, esse incômodo vira grito, um clamor silencioso que não sai pela boca, mas consome por dentro. Porque quem já provou o que é viver cheio de Deus, nunca se conforma em sobreviver vazio. O problema é que ninguém ensina o que fazer quando o coração esfria mesmo dentro da igreja. Quando o amém é dito, mas a alma segue inquieta. Quando tudo parece certo, mas nada satisfaz. É nesse ponto que muitos desistem. Pensam que Deus se calou, que não estão mais sendo ouvidos, que já não são mais dignos de sentir sua presença. Mas a verdade é mais intensa e mais delicada. O silêncio, às vezes, é o lugar onde Deus testa a autenticidade do nosso clamor. Porque quem quer apenas conforto, desiste rápido. Mas quem tem fome de verdade, clama mesmo sem resposta. Busca mesmo sem garantias. Continua, mesmo quando tudo parece parado. Como está escrito em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. A presença não se negocia. Se busca, se deseja, se grita por ela, ainda que ninguém mais ouça. O grande perigo não é se afastar de Deus, é se acostumar a viver sem percebê-lo mais. Quando a gente para de esperar por mais, começa a aceitar qualquer migalha como suficiente. E o coração se acomoda no raso, vai perdendo a capacidade de se quebrantar, vai se tornando indiferente às coisas espirituais. E pior, começa a achar que isso é normal, que a frieza é inevitável, que a indiferença é sinal de maturidade. E nesse ponto, o clamor vira memória e não prática. Mas será mesmo que a ausência que você sente é espiritual? Ou será que é emocional, fruto de um coração que parou de se expor? Será que a sensação de distância vem de Deus ou da sua resistência em rasgar o que está escondido? Porque não dá para clamar por mais se ainda se guarda tanto dentro. Não dá para desejar presença se não há rendição. A alma só é preenchida quando ela se esvazia de si mesma. E essa parte é onde muitos travam. Quando o desejo é real, ele queima, ele incomoda, ele implora para ser atendido. Só que o céu não se move por performances. Deus não responde ao teatro, mas à verdade, ao que está quebrado e se apresenta como está. E talvez seja por isso que você esteja ouvindo isso agora. Porque há algo aí dentro que já não cabe mais no silêncio. O tempo do morno está terminando e o céu está procurando quem ainda clama por mais, mesmo que a voz já tenha se calado faz tempo. O que te paralisou a ponto de calar até o que doía? O que está faltando não é vontade, é ruptura. Ruptura com a normalidade, com a estagnação, com a aceitação da ausência como rotina. Porque Deus está perto,
mas é preciso que algo dentro de você grite. E não dá para fingir que está tudo bem quando não está. A alma sabe, ela sempre soube, e agora está chamando. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. A sensação de estar falando com o nada pode ser uma das experiências mais dolorosas para quem já conheceu a presença de Deus. Não há dor maior do que dobrar os joelhos e sentir que do outro lado só há silêncio. O coração aperta, a mente se enche de perguntas e a fé começa a balançar. Você se pergunta o que fez de errado. Por que não sente mais? Por que tudo parece tão distante, tão frio? Mas e se o silêncio não for ausência? E se for exatamente aí que Deus está mais perto do que nunca? É difícil pensar nisso quando tudo que se ouve é o eco das próprias palavras. Quando o tempo passa e nada muda. Quando o clamor não encontra resposta imediata. Mas há silêncios que não são punição, são provocação. Como um convite profundo que nos força a sair do raso. Porque há coisas que só se revelam quando a alma aprende a escutar com mais do que os ouvidos. Há um tipo de escuta que nasce no esvaziamento, na entrega que não espera retorno, no clamor que não negocia com o tempo. O silêncio incomoda porque desmonta. Ele tira os nossos apoios, desmonta as muletas emocionais, quebra os automatismos da fé superficial. Ele obriga a encarar o que ainda está pendente dentro de nós. Talvez Deus não tenha respondido porque você ainda não disse o que realmente precisa ser dito. Talvez o seu clamor ainda seja cheio de filtros. Talvez a oração esteja vindo da boca, mas não do espírito. E o céu não responde linguagem ensaiada. Ele se move quando a alma rasga de verdade. Há um momento em que o vazio deixa de ser um buraco e passa a ser um altar. Quando tudo se cala, até o orgulho perde força. E é nesse lugar de quietude forçada que a alma aprende a clamar sem barulho, sem exigência, sem distrações. Clamar com o corpo inteiro, com o cansaço, com a dúvida, com o medo. Com tudo aquilo que a gente tenta esconder até de nós mesmos. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Ele se manifesta no lugar da verdade. E às vezes, a única forma de nos levar até esse lugar é o silêncio. O Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Essa ordem não é sugestão, é confronto, é quase uma ruptura. Pare de tentar controlar, de buscar sinais, de se debater. Apenas reconheça. Porque saber que Ele é Deus não é um conhecimento lógico, é uma rendição emocional. É parar de tentar mover o céu com as próprias mãos e finalmente perceber que o céu se move quando há reconhecimento de quem Ele é. Não do que Ele faz, mas do que Ele é. Esse tipo de entrega só nasce no silêncio, porque o barulho distrai. Os ruídos da rotina abafam os gemidos da alma. E Deus, sendo tão intenso, às vezes sussurra para ver quem ainda está disposto a escutar. A pergunta não é, por que Deus está calado? A pergunta real é, por que me perdi tanto ao ponto de não reconhecê-lo no silêncio? Pode ser que esse silêncio tenha vindo como resposta, porque nem toda ausência é castigo. Algumas são a exata provocação para que a alma comece a gritar de novo. O coração, que já se alimentou da presença, jamais se contenta com o raso. E quando Deus silencia, não é para te afastar. É para ver se ainda há dentro de você algo que insiste em se aproximar. O barulho da alma está prestes a romper. E nem sempre é o grito mais alto que chama a atenção do céu. Às vezes, é o mais verdadeiro. Nem todo som que se levanta em direção ao céu é escutado. Há gritos que impressionam os homens, mas não movem o coração de Deus. A intensidade de um clamor não está no volume, mas na verdade que ele carrega. E é exatamente aí que muitos se confundem.
Acham que Deus se move pela força do pedido, quando, na verdade, ele se aproxima da profundidade da entrega. Há pedidos que saem com força da boca, mas não passam da superfície, porque o coração segue fechado, escondido, armado de justificativas. O orgulho é sorrateiro. Ele se disfarça de fé madura, de controle emocional, de espiritualidade racional. Mas, no fundo, é ele quem impede que a alma se quebre. É ele quem segura o choro quando tudo dentro implora por libertação. É ele quem tenta manter a compostura na oração, como se Deus fosse alguém a ser convencido e não um pai a ser acessado. E quando o orgulho fala mais alto, o clamor se torna performance, e o céu permanece em silêncio. Clamar é reconhecer que não dá mais, que sozinho não se consegue, que há um limite humano que precisa ser ultrapassado pela graça. E não há como fazer isso sem derrubar defesas, sem deixar cair a imagem, a força, a aparência de alguém que tem tudo sob controle. Quem ainda tenta se manter inteiro diante de Deus nunca vai experimentar o que é ser completamente restaurado por Ele. O orgulho diz: eu sei o que estou fazendo. O espírito quebrantado diz: eu já tentei de tudo e continuo vazio. Há uma distância imensa entre quem fala com Deus para ser ouvido e quem fala porque não aguenta mais guardar tanto. E essa distância só é rompida quando o coração se curva de verdade, não com palavras, mas com rendição. Como diz em 2º livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Humilhar-se aqui não é sobre se rebaixar aos olhos do mundo, é sobre parar de fingir diante de Deus. Há orações que são longas, mas não dizem nada, porque falta nelas verdade. Falta nelas aquela fraqueza que não se tem coragem de admitir. Falta o lugar em que a voz falha, os olhos ardem, a estrutura interna desaba. Porque é ali que o clamor real nasce. Quando não se ora mais para pedir, mas para se render. Quando o que se quer não é apenas solução, mas transformação. Quando o que se busca não é um milagre exterior, mas uma mudança invisível que começa pelo centro da alma. Você tem orado, mas tem se rendido ou ainda tenta manter a postura mesmo diante do altar, porque não dá para querer ser cheio enquanto se insiste em continuar no controle. O céu se abre quando o orgulho se cala, quando o silêncio interior finalmente deixa espaço para a verdade, quando você para de tentar convencer Deus e apenas mostra quem você realmente é. Se a alma ainda se protege, é sinal de que não se entregou. Se ainda se preocupa com a aparência da fé, é porque não tocou o fundo. O clamor verdadeiro não se importa em parecer frágil. Ele nasce da urgência, da escassez, do desespero bonito de quem ainda acredita que Deus pode vir. E é esse grito sem filtro, sem maquiagem, sem resistência, que rasga os céus. Não se trata de força, se trata de exposição, de abrir a alma até onde você mesmo tem medo de ir, de deixar cair a máscara espiritual e assumir: eu preciso, eu quero, eu não aguento mais do mesmo. E se isso não sair de dentro, nada muda fora. A voz que Deus responde não é a mais alta, é a mais sincera. Mas para chegar nela, é preciso perder as armas, o que em você ainda se recusa a descer. Quando a alma para de se incomodar, algo já morreu por dentro, porque uma das marcas mais visíveis da fé viva é a insatisfação com o raso. Não se trata de ingratidão, mas de uma urgência que não aceita sobreviver onde Deus chamou para transbordar. O problema é que, quando a estagnação se disfarça de maturidade, a frieza vira norma. E o que antes queimava, agora é apenas lembrança. É fácil se acostumar com pouco quando o pouco se tornou confortável. Repetir orações, manter a rotina, marcar presença nos compromissos.
Tudo isso pode parecer suficiente, até o dia em que algo dentro começa a gritar que está faltando. Que aquele lugar que um dia foi cheio, agora está apenas decorado, como se a alma estivesse arrumada, mas vazia. A frieza não começa de repente, ela se instala devagar. Um dia sem oração, uma palavra ouvida sem atenção, uma lágrima segurada por vergonha. Pequenas escolhas que, somadas, constroem um coração anestesiado. Um coração que até ama a Deus, mas perdeu a fome. E quando a fome desaparece, qualquer migalha vira refeição. E o espírito que um dia se alimentava de presença passa a sobreviver de aparência. A palavra diz em Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos do 4 ao 6, um profeta só é desprezado na sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. O ambiente onde o extraordinário virou comum foi o mesmo onde os milagres pararam de acontecer. Não porque Deus mudou, mas porque o povo se acostumou. Pararam de esperar, de clamar, de crer. A indiferença espiritual não grita, ela se infiltra. A pessoa segue fazendo tudo certo por fora, mas por dentro já não treme, já não se quebranta, já não sente falta. E talvez o maior perigo não seja se afastar de Deus, mas continuar perto sem perceber que já não se move mais. É como estar em um lugar onde a presença já passou, mas ainda manter o hábito de permanecer ali. O coração acomodado tenta se convencer de que está tudo bem. Usa palavras bonitas, repete frases prontas, finge intensidade, mas por dentro a alma sabe que não está mais acesa. E o Espírito Santo, que não se prende à rotina, começa a sussurrar que há mais, que não era para ter parado aí, que aquilo que um dia foi suficiente já não serve mais, que o raso nunca foi o destino. Até quando você vai se alimentar de lembranças do que já viveu com Deus? Até quando vai se conformar com um tipo de fé que não confronta, não transforma, não te tira do lugar? O tempo do pouco já passou. Mas para viver o mais, é preciso romper com a falsa paz que a rotina traz. É preciso assumir que algo se perdeu no caminho, mesmo que tudo continue funcionando do lado de fora. A alma se cansa de disfarçar. Em algum momento, o vazio grita mais alto que qualquer ensaio. E é nesse ponto que o espírito desperta. Quando a fome volta, quando o desejo se recusa a morrer, quando o coração começa a clamar de novo, não porque está tudo errado, mas porque sabe que ainda há muito mais. E o mais nunca vem para quem aceita o pouco como normal. O céu não responde conformismo, ele se abre para quem se incomoda, para quem sente o desconforto santo de saber que ainda não chegou. É aí que tudo começa a se mover de novo. O quanto da sua fé virou hábito e o quanto ainda é fome real. Se a alma não chacoalhar por dentro, a rotina vai continuar bonita, mas vazia. Algumas orações não saem pela boca porque o coração ainda não achou coragem de admitir o quanto precisa. E Deus conhece esses silêncios. Ele lê o peso que você carrega, mesmo quando ninguém mais percebe. Não é vergonha sentir que enfraqueceu. Não é sinal de fracasso ter perdido o brilho por dentro. O clamor que ele espera não é o perfeito, é o sincero. E mesmo que sua voz tenha se calado faz tempo, ele ainda está ouvindo o que sua alma tenta dizer no meio da confusão. Você não precisa entender tudo, só precisa parar de fugir do que sente. Essa inquietação que te acompanha não é castigo, é um chamado. Um lembrete de que há mais e de que Deus ainda quer te encontrar nesse lugar onde você já não sabe o que fazer. Não precisa dizer nada bonito, não precisa ter controle, só esteja aqui com verdade. Ele vai encontrar você aí dentro, mesmo que tudo esteja bagunçado. Se puder, pare um instante, deixe o corpo descansar, mas permita que o espírito fale. Esse é o momento. Vamos clamar juntos, não com pressa, não com medo, mas com a alma aberta.
Senhor, hoje não venho com frases prontas, não venho com uma lista de pedidos nem com palavras bonitas. Eu venho com o que sobrou, com esse coração cansado, meio confuso, às vezes frio, outras vezes desesperado por Ti. Venho sem máscaras, sem performance, sem ensaio, porque já não tenho mais forças para sustentar um disfarce de fé, quando o que sinto dentro é um silêncio pesado. Só o Senhor sabe o quanto tenho tentado manter tudo em pé, mas a verdade é que dentro de mim há gritos que nem sei nomear. Há uma falta que ninguém vê, mas que me consome. E só o Teu toque pode me alcançar nesse lugar onde eu mesmo já me perdi. Deus, eu não quero mais viver no automático. Não quero mais uma fé de fachada. Não quero mais palavras sem peso, orações sem alma, presença sem quebrantamento. Eu quero voltar a queimar, quero voltar a sentir o Teu mover em cada parte de mim. Mas antes disso, eu Te entrego tudo que endureceu aqui dentro. Todo o orgulho, toda a frieza, todo o conformismo que fui acumulando com o tempo. Rasga, Pai, o que ainda resiste. Quebra as defesas que eu mesmo levantei, tentando me proteger da dor, mas que hoje me afastam de Ti. Eu clamo por mais, Senhor. Mais da Tua presença, mais da Tua voz, mais da Tua verdade dentro de mim. Eu sei que não mereço, mas também sei que a Tua graça não depende disso. Então, eu venho como filho ferido que ainda acredita que o Pai não desistiu. Eu venho como alma faminta, sedenta por algo que vai além do que esse mundo pode oferecer. Restaura em mim o desejo puro de Te buscar, o anseio verdadeiro por Te ouvir, o prazer de simplesmente estar contigo, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais, mesmo sem garantias. Faz de mim um altar vivo, Deus, um lugar onde o Teu Espírito encontre espaço de novo, onde a minha vontade não grite mais alto que a Tua, onde o meu clamor não seja só um som, mas uma rendição. Me tira do raso, me confronta no íntimo, me desperta do sono espiritual. E se for preciso, me quebra inteiro, mas não me deixa mais viver distante do que o Senhor tem para mim. Eu sei que o Senhor ainda ouve, e é por isso que estou aqui, clamando, esperando, me entregando. Amém. Se essa palavra encontrou espaço dentro de você, é porque o céu já estava chamando faz tempo. Não ignore esse movimento interno. Não silencie o que Deus despertou. Ele está perto dos que clamam com verdade. E talvez tudo o que Ele esperava era que você parasse e escutasse. Se isso te alcançou, se mexeu com algo aí dentro, não sai daqui sem se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda a espalhar essa mensagem e fazer com que mais pessoas também sejam tocadas. Agora, escreve nos comentários uma frase que declare essa entrega de forma simples, mas firme. Eu quero mais de Deus na minha vida. Que esse seja o sinal do teu posicionamento. Que seja mais que palavras, que seja um eco do que sua alma já decidiu. Muito obrigado por estar aqui até o fim. Que o Espírito Santo continue falando com você nos detalhes do teu dia e que a presença dele te surpreenda onde menos espera. Fica com Deus. Até a próxima.